Sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Já deixa aí o seu like. Bem, pessoal, ontem eu fiz um primeiro teste de curvatura aqui em Portugal, ok? Eu estava como observador no local, eu tinha um alvo, né, para poder observar, e vamos ver os resultados, né? Cada um tire suas próprias conclusões. Diferentemente daquele teste que os globalistas comemoram muito que ocorreu na Netflix, tanto o Márcio como eu, acho que vários outros terraplanistas, o Leandro, já tinham avisado de que o Mark Sargent, o Márcio principalmente enfatizou muito isso, pertencia à Flat Earth Society, era um agente da CIA. O próprio Matt, né, ele falou que o Mark Sargent é um agente da CIA e ele que fez o documentário na Netflix. Então o que acontece, gente? Nenhum terraplanista sério apareceu naquele documentário, como Rob Skiba, como o Eric Dubé, apenas aqueles que são oposição controlada. Então eles mostraram lá um teste de curvatura, testando a curvatura com laser à noite, sem nenhum dado, sem ninguém poder ver nada, ninguém pôde observar nada. E os globaloides aplaudiram, os globalistas, os defensores, os guardiões da galáxia, né? Eles aplaudiram. Eles ficaram felizes, os cavaleiros dos zodíacos, e falaram que aquilo provou o globo, um teste que não mostrou nada. Diferentemente disso aqui, eu fiz um teste e vou passar para vocês cada dado, cada fato, cada coisa que ocorreu, tudo provado cientificamente e matematicamente, diferentemente dos testes que eles mostram, né? Então esse é o diferencial de quem luta pela Terra plana, pela verdadeiro formato da Terra. Aí muita gente vai perguntar, o que muda a minha vida? Nossa, gente, você já viu quantos são gastos em coisas relacionadas ao globo? Você já viu quantos supostos satélites geoestacionários em milhões são lançados aí? E o pessoal, cada lançamento custa entre 80 e 300 milhões, isso sem contar a missão, a construção do satélite, que muitas vezes passa dos bilhões. Isso em cada um. Então, com pessoas morrendo, com tanta gente morrendo de fome no mundo, crianças que morrem subnutridas, esse dinheiro indo para o ralo espacial, se isso não te incomoda, gente, eu não sei que espécie de ser humano você é. Então, na realidade, é muito importante a gente saber a verdade, é muito importante para onde vai o nosso dinheiro, porque esse dinheiro é nosso, sai do bolso do contribuinte, daquele que trabalha e gera riquezas. Então, sim, é importante que nós saibamos a verdade, né? Então, vamos lá. Eu fiz um teste de curvatura. Vamos os dados do teste, tá? Não iremos utilizar os índices de refração seguindo justamente a lei de Snell-Descartes, né? A lei física da ótica de Snell-Descartes, já que eu, em relação ao alvo, estava filmando na horizontal. Então, seguindo a lei de Snell-Descartes, eu vou botar um teste aí para vocês. Ó. Quando você filma na horizontal, você vê que você não tem refração. O objeto, pelo contrário, ele até um pouco, ele é colocado para baixo aí, como nessa experiência feita pelo nosso querido amigo Rogério do canal Minhas Verdades, né? Então essa experiência mostra que quando você está observando um alvo ou filmando na horizontal, ele tende até a descer. Você viu as setas ali, né? Como fica a relação das setas, um objeto estava sendo visto mais acima e depois passou a ser visto mais abaixo. Então, essas partes, eu vou mostrar aqui primeiramente as partes que são contra nós na hora de fazer o teste de curvatura. O que são coisas contrárias, né? Quando você vai fazer um teste de curvatura, o que tem contra você? Então, essa lei de Snell-Descartes é contra nós. Para a gente observar uma refração que faça o objeto subir, nós teríamos que estar bem acima. É como mostra também o experimento feito pelo meu irmão Rogério do canal Minhas Verdades. Quando você está filmando acima, né, como se você estivesse de um avião da SS, aí sim, a lei de ótica, né, da refração, ela funciona. Você vê que aí sim, quando você está de cima, você vê o objeto sendo refratado para cima ali. Então, quanto a isso, não resta dúvidas, né? Como eu não estava de avião, como eu não estava da ISS, não estava de um balão, eu estava filmando na horizontal, a lei de Snell-Descartes, independente de qual seja o fenômeno, se é refração ou reflexão total, o que importa é a observação do fenômeno. Portanto, como eu estava observando da horizontal, eu não posso utilizar nenhum índice de refração para esse experimento, ok? Pelo contrário, ele até me atrapalha. Outra coisa que atrapalha muito um teste de curvatura é a densidade atmosférica, né? A densidade atmosférica muitas vezes a atmosfera está tão densa que você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Explicando melhor essa situação, então, Bruno, como eu consigo ver o Sol, como eu consigo ver a Lua, as estrelas? Isso ocorre porque você está no meio denso, a atmosfera aqui embaixo é mais densa
E quando você olha para cima, você está saindo de um meio muito denso para um meio menos denso. Então, na realidade, quando você olha para cima na vertical, é igual quando um time vai jogar futebol por exemplo, na altitude, né? Ele leva balões de oxigênio pela falta de ar, né? Pelo ar ser rarefeito. Assim, quando o cara sobe o Everest, ele leva vários balões de oxigênio porque ele não consegue encontrar ar para respirar. Isso significa que quanto mais se sobe, mais a ar vai ficando rarefeito, por isso você está saindo de um meio denso para um meio menos denso. Então você consegue observar o Sol, as estrelas. Quando você olha na direção reta e na horizontal, como eu estava fazendo o teste, é diferente. Você só tem o meio denso, entende? Por isso que muitas vezes você vê um caminhão, ele nem vai muito longe na estrada, você vê a parte de baixo dele sumir no horizonte. Isso é justamente por conta da densidade atmosférica. Quando você olha para frente, é diferente de quando você olha para o alto. Para o alto é o que diz o meu irmão Paulo Henrique Paulada. Eu olho para cima, eu vejo um avião. Eu olho para frente, mal vejo o número do busão. Então, na realidade, é isso, né? Muitas vezes você olhando para frente, você vê um caminhão desaparecer ali a poucos quilômetros. Você olhando para cima, você vê um avião a 12 quilômetros. Então, se não tiver nuvens atrapalhando. Então, na realidade, isso já mostra, já prova, né, essa questão da densidade atmosférica que atrapalha também o teste. Outra coisa que atrapalha muito o teste é a questão da própria perspectiva, né? Quando você vê aí nessa questão dos isqueiros, numa mesa plana, colocaram isqueiros de mesmo tamanho numa mesa plana. Você vê que pela própria perspectiva, o isqueiro ele vai descendo ali no horizonte. Ó. O isqueiro vai descendo. Se essa mesa tivesse 100 metros, lá na frente esse isqueiro iria desaparecer. Numa mesa plana, ele não tem curvatura, tá, gente? É uma mesa plana. Quanto ao fato dos objetos, eles dizem que existe curvatura porque os objetos eles desaparecem pela parte de baixo primeiro, isso não tem problema nenhum, isso ocorre, como eu falei, o exemplo dos caminhões. Você vê eles desaparecer por baixo. A mesma coisa acontece, eu fiz aqui esse teste na minha mesa, né? Coloquei um vidrinho de remédio, e vocês vão colocando aí para vocês, e vocês podem ver o que acontece, né? Vocês podem observar o que acontece quando você coloca um isqueiro na minha mesa plana, uma mesa de 1,5 metro, e você vê, eu filmei ali, ó, e o remédio estava indo, você vai colocando para trás, ele vai sumindo a primeira parte de baixo. Ah, Bruno, mas eu estava muito embaixo da mesa, a câmera, é óbvio, eu tenho que representar eu observando algo, porque não é isso que eles dizem, que nós somos vermes menores do que bactérias na Terra, que a Terra é muito imensa, e é justamente isso. Então, se eu colocasse o celular nessa posição, numa mesa de 1,5 metro, eu não seria um verme, eu seria um gigante de 3.000 metros, né? Eu seria um gigante de 500 metros. Então, se eu colocasse o celular em cima da mesa. Então, como eu não sou um gigante, eu sou menor que bactéria na Terra, é o que eles afirmam, e realmente, se você for parar para analisar, é isso. Então, eu tenho que colocar o celular bem abaixo, como uma bactéria enxergaria uma mesa de 1,5 metro, né? Então, você vê que ao se afastar em poucos metros, o remédio ele já vai sumindo pela parte de baixo e a mesa é plana, tá? Não tem curvatura aqui. Então, na realidade, agora vocês vão ver um bocadinho agora, eu vou colocando aí para vocês como foi o trabalho que me deu, né? Como foi essa aventura, a trabalheira que me deu para fazer esse teste para vocês aqui. Daqui a pouco eu volto com os dados do teste, beleza? Para vocês terem noção, a caminhada que eu fiz para chegar aqui, tem aqui do outro lado da praia, ó. Só para vocês terem uma noção, eu tava lá naquele pier, lá embaixo, deixa eu ver se dá pra ver. Tava lá naquele pier, lá embaixo. Andei muito, galera. Andei muito para chegar aqui do outro lado da praia, tá ligado? Mas tô aqui. Vou subir aquela escadinha ali para ver como é que é a vista, né? Daquela escadinha ali em cima ali. Valeu! Fala, galera, então consegui subir aqui, ó, e quase cumprindo o objetivo. Só tô precisando descer mais um pouquinho, que aqui tá muito alto. Então eu vim andando lá de baixo, ó. Andei muito, né? Lá no final, lá. Mas eu tô achando aqui um pouco alto ainda pro objetivo, mas tá legal. Enquanto isso eu vou dar uma filmada, tem tipo uma espécie de uma pracinha aqui pra você observar. Então eu vou filmar aqui pra vocês. Esse aqui é o local da onde eu fiz a filmagem. Tem um pequeno hotel aqui, ó, o pessoal fica ali, ó. Vou até ver o nome do hotel para poder passar aqui para vocês, né? Eu fui ali para as pedras ali, né? Um pouco mais para baixo, lá para baixo mesmo, virando a curva ali para ficar bem baixo, né? Então, para ficar próximo da água, como vocês viram na filmagem ali. Para o teste ficar honesto, o que eu fiz foi o seguinte: eu coloquei, eu filmei ali o hotel próximo aonde eu fiz o teste. Ali é um hotel
e eu um pouco mais abaixo, eu desci um pouco mais, virei naquelas pedras para ir para o lugar mais baixo possível. Isso vocês vão ver durante as filmagens do teste, que o local era baixo, ele possuía no máximo 4 metros ali. O ponto do observador tinha 4 metros. Então, esse é o local do hotel, né? Esse aí. E aí é o local de onde eu fiz a filmagem, tá? Tá aí as coordenadas geográficas do local, beleza? Tá aí embaixo, aí do lado direito, as coordenadas geográficas desse local. E o alvo era a Ponta de Faro, tá? Eu estava aqui em Albufeira e estava filmando a Ponta de Faro. A Ponta de Faro tá aí também, ó. Você tem uma praia, algumas árvores, você tem a Ilha de Faro, lá na ponta. Você tem algumas árvores e você tem a Ilha de Faro, uma praia. A distância, segundo o Google Earth, é de 33 quilômetros, tá? 33 quilômetros é a distância, 33,8 quilômetros é a distância entre o observador e o alvo. Eu fui na calculadora de curvatura do Google e para essa distância, tá? Para uma esfera de 40 mil quilômetros, se a gente vive numa esfera de 40 mil quilômetros, essa distância nós deveríamos ter uma inclinação, uma ocultação de mais de 52 metros. Beleza, pessoal? Mais de 52 metros de ocultação, né? Nós não temos dunas, aquela praia lá da ilha não tem dunas, então nós não temos dunas, nós não temos árvores de 52 metros, beleza? E eu vou filmar ali, e eu mostrei que foi possível ver a Ilha de Faro e inclusive a areia da praia, de toda a praia ali de Faro, inclusive lá da ilha, ok? Vocês vão ver isso na filmagem. Não tinha basicamente nada ocultado, apesar de tudo ser contrário a nós. Para essa distância, 33,8 km, na calculadora eu só botei 33, arredondei para baixo, né? Aí em favor deles ainda. Mas mesmo assim você vê que 52, eu estava a 4 metros, a minha distância em relação ao alvo era 33 km, 33,8 km, e segundo a calculadora de curvatura para uma esfera de 40 mil km, deveriam estar ocultados, né? Deveriam estar ocultados 52 metros. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Então, explicado todos os dados do experimento, beleza? Nós vamos aí ao teste e às observações que eu fiz, ok? Fiquem aí com as filmagens incríveis que provam que a Terra não é um globo. Fiquem aí. A água aqui é quase de né? Nível do Malês. Muita onda para Belém e bate uma. Havia aqui em seguida, né? Estou no horário do verão. Então, o vosso objetivo.
observar, eu consegui filmar a areia da praia, de toda a praia de Faro até a ponta, né? E num local que deveria estar oculto 52 metros, segundo os cálculos de curvatura, correto? E vocês viram que nada, praticamente nada estava oculto nessa filmagem, né? Então, gente, muito diferente do teste feito pelos infiltrados da CIA na Terra plana, que passou na Netflix e os globalistas aplaudiram, muito diferente disso, aqui eu faço um experimento, mostro todos os dados, você pode observar, coisa que lá você não podia, né? Então, na verdade, se lá, aquele teste que foi feito à noite, com um laser, que ninguém enxergou para onde estava indo, para o que estava servindo, ninguém viu nada acontecer, os globalistas aplaudiram aquele teste. Vamos ver qual vai ser o chororô aqui embaixo que os globalistas vão fazer com esse teste, que cientificamente é verdadeiro, cientificamente é honesto intelectualmente, porque eu mostro cada dado, você pode ver o que aconteceu. Então vamos ver qual vai ser o chororô. E esse teste, gente, mostra de forma efetiva e reproduzível que a Terra não é uma esfera. Ok, pessoal? Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço, pessoal. Tamo junto.